Olá, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Elocast. Nessa segunda temporada, a gente está trazendo mulheres aqui incríveis, tratando de assuntos de interesse, né, da maioria de nós, autocuidado, empreendedorismo, a NR1 que nós falamos no último episódio com a doutora Maíra Braga. E hoje nós temos uma convidada também muito especial, Carla Dantas. Bem-vinda, Carla. Gente, eu trouxe até a colinha para apresentar a Carla aqui para eu não errar, tá? Vamos lá. Carla Dantas, empresária, idealizadora do projeto Levanta Mulheres, presidente do SEMEC Teresópolis e diretora de empreendedorismo feminino da CIAT. Muito bem-vinda, Carla. Obrigada. Eu que agradeço o convite. Um prazer enorme estar aqui hoje, conversar um pouco com você. Que bom. E a gente vai falar de muito, a gente quer falar de empreendedorismo feminino, a gente quer falar de empreendedorismo acima de qualquer coisa, né, Carla? Sim. E o feminino, porque estamos no mês das mulheres, né, dia 8 de março, então aqui a gente quer trazer temas mais relacionados à mulher, os desafios que a gente enfrenta no nosso dia a dia aí para empreender. E aí, Carla, eu quero começar com uma pergunta aqui para você. Como começou a sua jornada como empreendedora? Então, Carla, isso é até um pouco curioso, falo sempre, que na verdade eu nasci dentro de um ambiente empreendedor. Uhum. Então, eu brinco que eu, antes de ser empreendedora, eu sou empresária, né? Porque eu já tinha ali a estrutura da empresa familiar, desde muito nova, iniciei mais na parte de retaguarda, né, de gestão. E eu sou designer, por formação, mas nunca tinha atuado. E em 2014, eu resolvi sair um pouco daquele mote da empresa familiar. Sim. E dar um passo meu, né? Fazer uma coisa que realmente fosse minha. E eu criei a Tarsila Acessórios, que é a minha marca de acessórios, desde 2014. Inclusive, eu estou aqui de Tarsila, que eu amo. Que eu amo. A marca dispensa comentários. Exato. E aí, eu criei a minha marca e é quando eu falo que a Carla empreendedora surgiu. Porque eu fui para a linha de frente, né? E você ter uma empresa estruturada, o caminho natural é você empreender para depois se tornar empresário. Sim. Né? Porque aí você já está dentro de uma organização com processos estruturados, enfim, todo um ambiente. No meu caso, foi ao contrário. Eu já estava imersa nesse ambiente quando eu criei a minha marca. E aí, de fato, fui empreender. Que é totalmente diferente, né? É muito diferente, É totalmente diferente. Até pelo segmento também, né? Que a sua família já fazia alguns anos, né? E você foi empreendendo uma coisa nova, Sim, a empresa mãe acabou de fazer 60 anos agora, já tá em que geração? Terceira? Não, segunda. Terceira ainda não. Mas vai entrar brevemente na terceira. Exatamente. Mas, você vê, materiais de construção, né? Totalmente diferente do segmento, né? Mas também acho que tem isso, né? Quando você tem aquela coisa do empreender dentro de você, independente do segmento, você encontra os caminhos, né? Porque é um grande desafio, né? Sim. É um grande desafio. Então, o meu caminho acabou sendo inverso. E aí, eu passei, de fato, a empreender num negócio totalmente pensado por mim. E foi assim que começou a jornada. E aí, pegando esse gancho, Carla, já que a gente está falando essa semana sobre o empreendedorismo feminino, né, os desafios das mulheres na hora de empreender, quais você acha que são os maiores desafios para uma mulher no mercado para empreender? Pela sua experiência, do que você tem visto, tantos anos acompanhando, e já a gente vai falar dos projetos, né? Sim. Mas iniciando aqui, na sua visão de tudo que você vem acompanhando, muitas mulheres ao longo desses anos, quais você acha que são os maiores desafios? Empreender é desafiador por si só, independente, né, de ser homem ou mulher. Mas eu acho que o empreendedorismo para as mulheres, não só empreendedorismo, né, Carla? Eu acho que... Qualquer carreira, né? Exatamente. É complicado, é mais difícil, é mais desafiador. Sim. E a gente tem N obstáculos, né? A gente tem uma cultura patriarcal, isso é fato. Sim. Eu nunca me posiciono enquanto feminista. Sim, eu também tenho esse cuidado, né? Na hora de falar de empreendedorismo feminino, justamente para não haver esse lado A e lado B, né? E isso é muito, muito curioso, porque assim,
Para a mulher é diferente. A gente não pode também negar isso. Sim. Que a gente não é vista da mesma forma. E os números mostram isso, né? Em relação a salário, né? A quantidade de mulheres em liderança de grandes organizações, exatamente. Né? Então, isso é um fato que a gente não pode negar. Uhum. E eu penso que quando você tem o embasamento, os dados, e aí você consegue se apoiar neles para, de fato, você poder argumentar o porquê. Por que que hoje, isso é uma coisa que eu trago muito para reflexão, porque hoje a gente ainda fala de empreendedorismo feminino. Eu lembro de uma palestra que eu assisti sua, que você falava justamente isso, por que não só empreender, né? Exatamente. Por que tem que ser o empreendedorismo feminino? Porque ainda é necessário, né? Exatamente. E a gente busca chegar um dia que a gente não precise ter mais essa diferenciação. Sim. Né? Empreendedorismo único. Uhum. Então, eu vejo assim, as mulheres, elas têm muitos desafios, como os homens têm os deles também, mas a gente não é tratada da mesma forma. Uhum. Em ambientes corporativos. A gente vai ganhando autoridade com a nossa trajetória. Sim. Né? A nossa trajetória faz a gente ganhar autoridade. A forma como a gente se posiciona, exatamente. Né? Os resultados que entrega. Às vezes, e isso de fato acontece, um homem sem trajetória, ele já tem um posicionamento. Uhum. Então, é diferente. Não adianta a gente falar que não é, porque de fato é. E esses desafios, você acha que eles vêm muito vinculados, né? Obviamente, pela jornada dupla, né? Que muitas mulheres acabam fazendo, sem ter aquela divisão em casa, né? Das tarefas, enfim. E acaba ficando sobrecarregada. E à frente do projeto Levanta Mulheres, esses anos todos, você identificou que essas mulheres, elas têm um apoio dos parceiros? Digo de uma maneira geral, né? Ou não, a grande maioria não tem esse apoio. Como é que funciona? Eu acho que de maneira geral não tem, Carla. Eu acho que isso é uma coisa muito particular. Uhum. Eu vivo num ambiente que eu tenho total apoio. Sim, né? Nós somos privilegiadas nesse sentido, exatamente. Né? Podemos dizer assim, né? Mas a minha convivência com mulheres, e a gente entende, às vezes eu escuto, mas meu marido não deixa. Uhum. É uma coisa que não entra na minha cabeça. Mas o marido não deixa, acontece. Então ela tem o desejo de fazer algo, né? De trazer uma renda extra, de fazer algo por si, para se desenvolver, para ter autonomia, né? Não, e às vezes ela já está empreendendo, mas ela tem limitações, porque eu não posso, porque meu marido não quer, eu posso ir até aqui. Ponto, exatamente. Né? Entendi. Então, isso é muito complicado, né? Eu vejo isso como muito complicado. Mas eu penso também que a gente tem a nossa parcela de contribuição, a gente, enquanto mulheres. Sim. A nossa parcela de contribuição dentro também do que a gente... Né? Isso é um caminhar, as coisas estão, de fato, mudando. Uhum. Mas tem muitas mulheres que permitem. Né? Eu vejo o empreendedorismo, Carla... uma coisa que eu costumo falar sempre, sobre autonomia. A autonomia independente, de novo, de ser homem ou mulher, né? A autonomia para o ser humano. Ela traz dignidade. Sim. Então, a pessoa que empreende, ela tem autonomia. Então, a gente vê, às vezes, uma mulher que está numa situação de vulnerabilidade, porque depende financeiramente do marido. Uhum. E porque não tem uma autonomia. E o empreendedorismo é uma porta de saída para isso. Sim. Né? Então... E às vezes até um caminho com um acesso inicial até mais fácil, talvez, do que, por exemplo, esperar cursar uma faculdade, finalizar um diploma, para que ela consiga, enfim, buscar uma profissão. O empreendedorismo acaba sendo um caminho, né? Que ela pode iniciar a trajetória profissional dela sem necessidade de ter uma pré-formação, algo assim também, né? Tudo tem os dois lados, né? Sim. Eu vejo que o empreendedorismo realmente facilita, você consegue fazer o seu horário, só que ele te demanda muito mais do que um emprego formal, né? A gente que empreende há anos sabe disso, né? Então, às vezes as pessoas falam comigo, eu gosto muito de trabalhar, né? Isso para mim não é problema, trabalho não é problema. Trabalho, além da virtude, é uma coisa que eu gosto de fato. Mas às vezes eu estou trabalhando no final de semana, eu estou trabalhando no feriado. Enfim, a minha família tem um funcionamento muito bom dentro disso. Né? A minha família, o meu núcleo familiar, né? Marido e filhos. A gente tem um entendimento muito, muito bom e muito tranquilo de como é que as coisas... funciona, Exatamente. Né? Então, isso não é problema.
Mas, às vezes, uma mulher, né, ela escolhendo o caminho do empreendedorismo, ela vai precisar, Sim. né, se ela quiser crescer também, porque... Também tem isso, né? Até onde você quer ir. Exatamente. Né? Então, às vezes, ela vai precisar sacrificar, entre aspas... as decisões que a gente toma que tem as consequências, Sim. né? E quais são as habilidades que você considera que são necessárias para uma mulher? Tem uma mulher em casa hoje, assistindo a gente, e que quer começar a empreender. Quais você acha que são as principais habilidades que ela precisa identificar que ela tem? E se ela não tem, ela precisa desenvolver para iniciar essa jornada? Carla, eu vou te falar que, assim, eu acho que a principal é a autoconfiança. As mulheres não têm... A autoestima ainda baixa, né? E autoestima e autoconfiança, elas caminham juntas às vezes, mas são diferentes. São diferentes. Sim. É a confiança mesmo. Às vezes a gente vê uma mulher super capacitada numa mesa com, né, homens menos capacitados e eles vão se colocar muito melhor. É a síndrome da impostora. Sim. Ela acha que nunca ela é suficiente, que ela tá pronta. Tem sempre mais alguma coisa para fazer. Exatamente. E aí a coragem também, né? Que seria um segundo que realmente tem que ter coragem. Tem que ter. E a gente sempre fala, né? Na semana passada a gente estava falando com a doutora Maíra aqui, essa questão do trabalho que você trouxe, né? Eu gosto de trabalhar. E, de fato, trabalhar dignifica o ser humano, né? E traz, inclusive, redução de depressão, de ansiedade, né? De várias situações em que o trabalho, ele pode sim, se você estiver num ambiente tóxico, né? Aquilo te prejudicar, mas ele também pode, ele é um objeto, ele é um caminho de crescimento, desenvolvimento. Sim, né? eu penso muito assim, Carla. É a nossa utilidade no mundo. Sim, é o né? servir, né? Às vezes as pessoas falam, mas você não é o seu trabalho. Mas eu não concordo muito com isso, porque o que você faz parte de você, faz parte de do quem você é. Exato. E você ser útil, né? Você servir. Eu tenho um encantamento de verdade com isso, sabe? Sim, de você ser útil, a utilidade que você tem. E eu admiro, Carla, você por isso, viu? A gente sempre conversa, né? A gente sempre fala assim, porque a Carla é incansável. Se tem projeto, né? Vai ter o evento do Levanta Mulheres no Carnaval, tá? A Carla lá. Se tem um evento lá no Golfe, a Carla tá lá. É a primeira a chegar, é a última a sair. E tá sempre nesse movimento de trazer mais mulheres pro projeto. E aí, quando você fala, né? Que no seu entendimento, o primeiro é autoconfiança, segundo, coragem. De fato, sem esses dois, você não consegue dar o primeiro passo. Né? Não claro consegue. que depois vem a preparação. Eu estava conversando também na semana passada falando sobre isso, que infelizmente no Brasil os empresários, os empreendedores, muitas vezes eles não se preparam para isso, né? Você se prepara para ser médico, para ser um advogado, mas você não se prepara para ter um negócio. Né? Sim. E acaba, às vezes, pegando uma rescisão. Fui demitido, vou pegar a rescisão, vou abrir um negócio. Mas não vai lá no Sebrae para fazer um curso, não vai se preparar de verdade. E aí tem aquela taxa de mortalidade que a gente já conhece, né? Os primeiros 5 anos. Os primeiros 5 anos. É claro que também junto a isso tem a questão política, a questão econômica do país, mas também tem muita questão da falta de preparo. Muito. Né? Isso é demais, Carla. Isso eu vejo muito. E a capacitação seria a terceira. E também visão de mercado. Eu penso que tem muita gente que é muito... E as mulheres, ainda mais que os homens, são muito mais bem preparadas academicamente. Sim, os estudos também mostram isso, exatamente. Né? Mas, né, isso não basta. Você tem que ter uma visão de mercado. Às vezes, eu não sei se isso acontece com você, acredito que sim. Mas você passa, vê um negócio que acabou de abrir e que você até... Né, por viver esse mundo. Sim. Às vezes eu falo, gente, essa pessoa fez pesquisa de mercado, porque não é possível que essa pessoa tenha feito pesquisa. Foi muito bom você falar sobre isso, porque vê uma coisa que me toca bastante lá na empresa. A gente atende pessoa física e pessoa jurídica, né? Inclusive, a Carla é nossa cliente, pessoa jurídica no negócio e também na pessoa física na casa dela. Ela também é cliente Elo. E hoje mesmo aconteceu isso, de um cliente ligar para lá, ele abriu um negócio há 4 meses no centro
e estava ligando hoje para fechar porque o negócio não deu certo. E a gente fica assim, sempre que chega até mim um cancelamento, né, por conta de um negócio sendo fechado, eu fico muito triste porque... E me vem também essa pergunta, será que essa pessoa pesquisou, buscou se aquilo que ela ia fazer ali realmente era o ponto certo, se tinha mercado, se tinha demanda para isso? Sim. São todas essas perguntas que muitos, na hora de abrir o negócio, eles vão só com a esperança de que dê certo, mas vão sem o preparo, né? E eu acho que isso acaba acontecendo com as mulheres, mesmo aquelas que também têm mais conhecimento, né? Sim, porque assim, quando você vai abrir um negócio, independente de qual seja, você faz um investimento. Sim. Né? E o investimento financeiro. Às vezes a pessoa pega um empréstimo, né? Cria um compromisso. Então, assim, ela fez esse preparo todo, né, para abrir o negócio. Mas né, no meu ponto de vista também, o essencial, que era entender aquele ambiente, aquele mercado antes. E às vezes as pessoas vão muito por achismo. Sim. Vão muito. Eu gosto disso. Eu gosto de caneca, então eu vou vender caneca. Então, assim, umas coisas que, assim, a gente sem para e preparo, se pergunta. Né? E é tão interessante porque a gente entra no caminho, né, que a gente citou aqui do Sebrae, o próprio SEMEC, né? Sim. Conta pra gente, por exemplo, como o SEMEC pode ajudar essas mulheres que estão empreendendo, que estão começando nesse mundo do empreendedorismo. Qual é o papel do SEMEC nesse caminho? Então, assim, eu sou mais que entusiasta do Sebrae, né? O Sebrae, eu falo sempre, Carla, eu acho que, eu não sei, se tem algum país no mundo que tem um sistema de apoio para micro e pequena empresa como a gente tem no Brasil, que é o Sebrae. E assim, é uma instituição séria, engajada, que corre atrás do empreendedor. Profissionais muito sérios, né? Muito. E o SEMEC, eu tenho até uma história curiosa, porque o projeto Levanta Mulheres, ele veio antes do SEMEC. Sim. O projeto, ele está em atividade desde 2019. Mas teve um boom no pós-pandemia. O SEMEC, ele começou, a gente vai fazer 2 anos agora de SEMEC, finalzinho de maio. E quando eu fui convidada, porque só para um entendimento geral, né, para contextualizar. O SEMEC é o Conselho da Mulher Empreendedora e da Cultura. É uma iniciativa de âmbito nacional, fomentada pela CACB, que é a Confederação das Associações Comerciais. Então, só existe SEMEC dentro de uma associação comercial. Certo. Então, a gente tem a CACB, aqui no Rio a gente tem a FACERJ, que é a federação, e tem a ASEAD, que é a nossa associação empresarial. Certo. Então, para um SEMEC acontecer, ele precisa de um conselho dentro da associação comercial. E eu sempre já tenho um bom relacionamento com a associação comercial, já há algum tempo, e eles já entendiam o trabalho que eu desenvolvi em prol do empreendedorismo feminino, e foram procurados pelo time do SEMEC RJ, que elas fazem esse trabalho, um trabalho fantástico também, de sensibilização dentro das associações comerciais, para mostrar a importância de se criar, de se implementar os conselhos, porque voltando, né, na questão do patriarcal, as associações comerciais são instituições muito antigas, e a grande maioria dos integrantes são homens, né? É só você olhar o corpo diretivo ali que você vê que a grande maioria são homens, né? Então, e o homem, Carla, isso é uma coisa muito curiosa também. O homem, ele às vezes não tem noção que ele não está dando espaço para a mulher. Sim, não é consciente, né? Não, totalmente. É uma coisa natural, porque a sociedade foi crescendo dessa maneira. Exatamente. Né? Então, elas fazem esse trabalho de sensibilização com os presidentes das ACEs para falar da importância da criação dos conselhos dentro das associações. E aí, na época, nosso presidente da associação aqui era o Felipe Coelho, ele me chamou para uma conversa. Né? Porque eu já tinha uma referência do SEMEC. Vai estar aqui a vice-conselheira do SEMEC, ela queria conhecer você. E eu fui achando que ela estava interessada no trabalho do projeto, para entender, né? E eu gosto muito de fazer essas articulações, essas pontes, essas conexões. Sim. E fui lá conversar com ela. Aí eu brinco com o Felipe até hoje. Foi uma armadilha. Foi uma emboscada. Cheguei lá, a gente começou a conversar então. Porque é o presidente da associação que indica
Né? Veio, fez a sensibilização, a associação realmente vai implantar o conselho. E aí é o presidente da associação que indica a mulher. E aí ele busca, né, na comunidade ali quem tem esse perfil, né? E aí tive esse convite. E aí eu estava contextualizando por conta do Sebrae, né, que a gente estava falando do Sebrae, e o Sebrae realmente eu sou muito entusiasta. E aí começou, quando ele fez o convite, eu, né, com 1000 atribulações, e o projeto de vento em polpa, e será que eu vou dar conta, né, mais uma coisa. E aí começou a explicar. E o Sebrae é o principal fomentador. Aí pronto, aí o coração derreteu. Pronto, aí já me ganhou, não teve jeito. E assim, a gente já vinha desenvolvendo um trabalho com o Sebrae, né? E o projeto Levanta Mulheres. Então, o SEMEC, ele veio para encaixar. Esse casamento perfeito aí que foi andando, né? Exatamente. E o SEMEC, ele promove, principalmente, qual é o papel dos conselhos? Representatividade. E aí, quando a gente fala de um conselho constituído, hoje no Brasil são mais de 900 conselhos, é uma rede com capilaridade. Inclusive, nós estivemos em São Paulo, né, no evento nacional do SEMEC, um evento assim gigantesco, mulheres do Brasil inteiro. E de fato, isso que você falou da representatividade, mulheres que... Eu tive a impressão de estar próxima a pessoas que parecia que estavam viajando assim pela primeira vez num evento daquele, mostrando a importância de empreender, a importância da liberdade, da autonomia. Então, foi muito importante, né? E aí ainda vem isso, que a tagline, né, do SEMEC é liberdade para empreender. Exato. Aí vem a coisa da liberdade, que é a autonomia, que é uma coisa que eu acredito muito, mas o Sebrae, e aí a gente entrou, vai fazer 2 anos de conselho agora, o conselho realmente, ele abriu muitas portas e trouxe mais força para esse movimento que a gente já vinha trabalhando, né, o apoio do Sebrae, né, a gente foi nessa caravana do Liberdade para Empreender. Foi o Sebrae que promoveu. Com as SEMECas, as associadas aqui de Teresópolis, né? Tudo gratuito. Sim, 100% gratuito, um evento de altíssimo nível em São Paulo. Nível. Com Luísa Trajano. Nós convidados, assim, pessoas de peso nacional e até internacional, né? Foi muito, muito Cris importante. Arcangeli, enfim. Então, assim, é a segunda vez, desde de 25, de 24, a gente... instituiu o SEMEC aqui em Teresópolis em 24, e a gente foi para o Liberdade para Empreender no final de 24, agora 25, né? E é sempre no mês de novembro que acontece esse evento. E é exatamente isso, é representatividade. E o que acontece no SEMEC, que eu acho que é muito bacana, Carla, é o bench, sabe? A gente tem muita troca. Aqui no Rio de Janeiro são 15 SEMECs, a gente tem uma reunião mensal. E é uma riqueza de troca de experiências. Por exemplo, a gente lançou o nosso programa de apoiadores do SEMEC Teresópolis, e eu me baseei 100% no SEMEC Valença, da Solange, que ela já tinha implementado. Você pega um modelo que já funciona e traz, né, para a sua realidade. Aquilo que te facilita. Claro. Né, dentro... E esse é o poder do benchmark, do Exatamente. network, né, de você encurtar esse caminho, né? É uma recomendação que a gente tem do SEMEC Nacional. E Solange implementou em Valença, um negócio indo muito bem. Eu praticamente copiei e colei. Obviamente, a gente faz ajustes. Para a realidade daqui, exatamente, né? Para os nossos apoiadores e tudo. E implementamos. Então, assim, isso é muito bacana. Sim. Agora, o SEMEC Mulher, o SEMEC Nacional, ele está fazendo uma intranet. Já existe a plataforma. Se você entrar na web, né, semecmulher.com.br, existe já uma plataforma. Dentro dessa plataforma tem uma intranet que você consegue se conectar. Aí eu já estou falando de fora do Rio de Janeiro, né, com os outros SEMECs. Então, isso é... Tem muito... É estruturado. Exato, porque eu acho também que tem essa questão, né, gente? Muitas vezes a mulher, ela tá ali em casa querendo começar por algum caminho, né? Dar o primeiro passo. E você ter instituições em que você pode chegar e perguntar, vem cá, me ajuda, como é que eu faço? Me dá uma direção. Isso é muito importante. Não, né? e o SEMEC traz isso, o Sebrae traz isso. Eu falo sempre, Carla, a gente faz a nossa parte, você tem que fazer a sua. Sim, óbvio. Não, óbvio. Cheguei ali, pronto, tudo aconteceu. Não é assim, não é assim que funciona. Se vier com esse pensamento, já começa errado, exatamente. Gente. Porque, como a gente falou aqui, empreender, ainda mais no Brasil, é um grande desafio.
como a Carla falou, às vezes é final de semana, é durante a noite, e você tem que estar disposto, porque é você que vai trazer o resultado, principalmente no começo, né? Quando a empresa está grande, estruturada, ela, né, você tem ali seu cargo de liderança, você divide os papéis, mas quando é eu empresa, né? Até você chegar lá. Até chegar lá, tem que ter essa disposição. E também eu percebo isso. Muitas mulheres querem o resultado, mas talvez não queiram pagar o preço para ter o resultado. Exatamente. E eu acho que a autorresponsabilidade, nesse caso, é muito importante. Total. Porque senão você não consegue chegar no objetivo. E aí acaba delegando, porque não deu certo, ou porque meu marido não deixou, ou porque meu filho era pequeno, ou porque eu não tive apoio, ou porque eu não tinha dinheiro. A verdade é uma só, né, Carlinha? Quem quer, corre atrás. Sim. Quem quer, faz acontecer. Tem os desafios, todos esses existem. Mas eu acho, como você falou, a autoconfiança, a coragem e o preparo, né? Eles são fundamentais para dar esse passo, né? Vão. Com certeza. A mulher, ela se preparando, ela tendo coragem e já entendendo que não tem almoço pago, né? É uma coisa que eu também trago muito para reflexão, sabe, Carla? Empreender não é para todo mundo. Sim. Às vezes as pessoas têm essa falsa impressão, né? Não me encaixei aqui, vão empreender. Empreender não é para todo mundo. Tem que ter olha, a corda, ela tem que esticar e quando volta, ela tem que voltar bonitinha, porque é o poder de resiliência, né, que você tem que ter. Muito grande. E é muito grande essa questão de você saber que um dia pode estar bem, no mês seguinte pode não fechar e você vai ter que trabalhar mais para aquilo acontecer. Porque que eu ainda não sei, né, para o resultado que eu ainda não tenho, eu tenho que ir lá me capacitar. Correr atrás. A questão do network, né, que você trouxe aqui, que é tão importante, você estar no meio de pessoas que já chegaram onde você quer chegar. Exatamente. Então, você ir lá buscar um conselho, buscar uma orientação para que você consiga trilhar aquele caminho, né? Sim. E o Levanta, eu acho que ele é um caminho para isso, né? De mulheres que estão nessa jornada, que vão ali, sim, para poder dar esse passo, para desenvolver esse negócio e também... Tem amizade, né? Sim. Tem companheirismo, tem troca. Fala um pouquinho do Levanta pra gente. Então, o Levanta não foi nada pensado também, né, Carla? Quando eu comecei a Tarsila, eu fui para a linha de frente, como eu falei, né, na empresa familiar, meu papel sempre foi retaguarda, sempre foi a parte administrativa. E realmente, assim, eu penso que eu renasci com isso tudo. Porque primeiro a minha marca... E quando eu fui pro comercial, eu entendi que eu sou uma pessoa de pessoas, que eu não sabia. Porque como você ficava sempre ali na retaguarda, né? Você não tinha ainda colocado a prova. Tinha relacionamento, mas era muito pouco, sabe? Mas é bem diferente, bem, né? Mas eu não tinha a noção dessa minha habilidade. E aí eu criei a marca, fui pra linha de frente, pro comercial, pra vendas. Eu amo vender, amo vender também. Eu acho que isso é muito bacana, né? Sim, sim. E com isso eu comecei a procurar o meu lugar. E conversando com mulheres, a marca, eu fazia exposições em lojas de amigas, em espaços de beleza de amigas. Eu estava muito mais imersa no ambiente da empresa familiar. Então, era aquilo assim, realmente era muito menos tempo. Então, não tinha um espaço físico, hoje eu tenho. Então, eu ia... procurar lugares onde eu podia achar as pessoas e mostrar, né, as minhas peças. E aí comecei a me conectar com mulheres. E entender que essas mulheres também não tinham espaço, também não tinham visibilidade. E eu sou uma pessoa muito inquieta. E não é possível, gente. Então, vamos lá. Aí, né, eu ia fazer um evento numa loja de roupa de uma amiga. E eu tinha uma outra... conhecida que tinha produtos de beleza e eu já levava ela junto comigo também. E aí agregando, E isso foi 2014. Olha, eu fazendo confusão com as datas de novo. 2014 foi quando... É isso mesmo, quando a Tarsila nasceu, isso. 2014 até 2019 foi assim. Em 2019, que foi quando eu trouxe o nomeei Projeto Levanta Mulheres... foi quando eu entendi que aquilo ali era um movimento que eu precisava, estava muito mais do mesmo, e aí eu queria já trazer conteúdo também, já queria trazer coisas diferentes, então vamos fazer um evento semestral.
Aí a Vila Sangallen foi um espaço, é um espaço que sempre abriu as portas pra gente. Sim, fui em algumas edições lá, foi muito legal. E aí conversei com eles, vamos fazer um evento assim para mulheres. E fizemos a primeira edição do projeto Levanta Mulheres na Vila Sangallen. E ali era uma iniciativa muito modesta, 2 eventos por ano. Foi assim em 2019, em 2020 cheguei a fazer um pouquinho antes da pandemia. Continuei no online, fiz 2 edições online, uma no final de 2020, uma no início de 2021. E no final de 2021, quando eu pude voltar para o presencial, foram muitas mulheres me procurar, que queriam estar junto, que queriam oportunidade. Acabou criando essa demanda, né? Muito grande, Carla. Eu fiquei... Foi em novembro de 2021 esse evento. Eu lembro que quando o evento acabou, eu entrei num momento reflexivo mesmo, de não vai ser só isso. E aí é o que eu falo. Você já entendeu que já tinha ganhado vida, né? Exatamente. Aí 2022 foi o boom do projeto. Né? A gente começou a fazer vários eventos. Hoje a gente já tem mais de 90 eventos realizados. Fora participações. Né? De 2019 até 2026. Já são 7 anos aí de caminhada. E o projeto, ele traz oportunidade, ele traz visibilidade. E hoje ele está de mãos dadas com o SEMEC. Eu falo, a gente hoje instituiu uma governança de empreendedorismo feminino em Teresópolis. A gente não faz nada sozinha também, Sim, né, Carla? é muito importante o apoio, né? E parceria. Mulheres que acreditam nesse propósito, Sim. porque é um trabalho 100% voluntário. Exato. Não é um trabalho altruísta. Eu gosto de fazer essa diferenciação. Porque a gente leva as nossas marcas junto. Sim, tem essa parceria, né? Você ganha visibilidade através do SEMEC também, do seu negócio, Exatamente. Né? Mas a gente não é remunerada para fazer esse trabalho que a gente faz. E o voluntariado, a gente aqui no Brasil, a gente não tem essa cultura. Mas o voluntariado, ele transforma comunidades. Sim, né? sim. A gente vê, né, enfim, em países mais desenvolvidos, a importância que eles dão. Sim. E desde pequeno, né? Quando a criança Sim, entra na fase escolar, ela já começa a prestar serviço comunitário, criar ali os comitês, né? Os grupos estudantis. Exato. Essa parte de catequistas. A minha filha mesmo, ela participou de um programa fora do Brasil, que quando ela fez a aplicação, um programa difícil de aplicar. E quando ela fez a aplicação, tinha lá trabalho voluntário. Ela foi catequista. E isso, você vê, a importância que eles dão lá fora para isso. Foi legal você falar isso, que eu estava assistindo um podcast, 2 alunas que passaram em Harvard, né, com bolsa de 100%. Que bacana. E aí perguntaram para elas quais eram os requisitos, né? Além, obviamente, das notas e tudo. O peso do voluntariado na nota delas era uma coisa assim, muito peso. E aí, elas inclusive atribuíram a serem classificadas pela quantidade, pela entrega, o resultado que elas geravam na questão do trabalho comunitário, né? Das transformações que elas fizeram junto às comunidades. Olha que interessante. Então, de fato, tem um peso muito grande, né? Normalmente não é valorizado. Sim. Normalmente não é valorizado. Sim. Então, a gente precisa mudar essa visão, né, Carla? Precisa. Isso precisa ser incutido mesmo, sabe? E não é fácil, né? Porque é uma mudança de cultura, né? Total. Então, a gente sabe que não é de uma hora para outra. A gente precisa, sim, entregar cada vez mais, mostrar para as pessoas, né, que existe esse caminho, que é um caminho que ele é próspero, porque todo mundo ganha, né? É uma relação ganha-ganha. Então, só que, de fato, é um trabalho de formiguinha que a gente tem que fazer, né? Para chegar ao nível de um país desenvolvido, por exemplo, que tem isso como um peso gigantesco na formação até de profissional de alguém, né? E é formação de caráter, né? Formação do ser humano, do indivíduo. Do indivíduo, exatamente. Faz parte da formação do indivíduo. E aí, pegando esse gancho, Carla, quando eu já participei de algumas edições, né, do projeto, e o que eu observo também? A mulher, quando ela começa nessa jornada, ela tem lá, né, ela monta, vamos pensar numa marca de lingerie, né, vai lá, monta o stand dela, vende,
Mas eu percebo, às vezes, um desafio em tornar aquilo profissional. Sim. Aquilo acaba sendo assim, quando tiver o projeto eu vou. Sim. Quando uma amiga vier à minha casa eu vendo. Até coloco umas peças no grupo do WhatsApp. Mas eu entendo aquilo meio que como um hobby. Eu não passo aquilo para o próximo nível, que é o negócio em si, né? Por que você acha que isso acontece? Medo, Carla. Medo. As mulheres, elas... E aí eu vou falar as mulheres porque eu tô nesse chapéu, mas eu vejo o empreendedor brasileiro, ele tem um medo de se formalizar. Ele tem um medo de pagar imposto, sabe? Sim. É uma coisa assim... Tipo assim, deixa eu ficar no meu MEI aqui, escondidinho. Às vezes nem abre o MEI, né? Na informalidade. É verdade. Deixa eu fazer o Pix aqui pra minha conta pessoa física mesmo, que aí ninguém me acha. O governo, a Receita Federal não me pega, né? E eu acho que é assim... na minha cabeça, tá? O que eu penso. A pessoa fazendo isso, ela deu um passo para frente. Então, ela assumiu um compromisso. E eu acho que é esse medo de você sair daqui. Eu acho que quando você sai da informalidade e você passa a ser um MEI, né? E daqui a pouco pequeno porte, enfim, a coisa vai se desenvolvendo, a coisa vai. Mas esse passo da informalidade para a formalidade, eu acho que é o passo mais difícil, principalmente para as mulheres. E é o medo que paralisa. Sim. É o medo até porque do compromisso. Você vai ter que assumir um compromisso, arcar com as consequências desse compromisso, né? Porque se você faz aquilo dali, agora é um passo que você pode dar para trás, óbvio que você pode, mas assim, é um passo que você precisa sustentar para conseguir continuar crescendo, né? E aí começa a vir as demandas de casa, né? Dos filhos, do marido, e às vezes acaba desistindo e fala, não, deixa desse jeitinho aqui mesmo, E muita né? mulher usa de desculpa mesmo, né? Tem isso. Eu penso que isso tudo é muito particular e individual, né? Você entender o momento ali daquela pessoa. Mas isso, de fato, acontece. Às vezes, a pessoa usa de desculpa para não dar esse passo por conta do medo. Sim. Então, quando eu não você posso, falou... porque eu tenho meus pais, eu tenho meu marido, eu tenho meus filhos, eu tenho... Todas temos. Todas temos, né? Dificilmente você vê uma mulher que está completamente sozinha na jornada dela, que abriu mão de tudo para só empreender, E a gente fala de jornada dupla, Carla, hoje já é estatística jornada tripla. Porque com a expectativa de vida aumentando, os pais idosos são as mulheres que cuidam. Sim. Então, a mulher acaba assumindo esse papel também, né? De não cuidar só dos pais. filhos, agora dos pais também. Isso já é estatística. Uau! Caramba. Então, são muitos chapéus, realmente. Sim. E a mulher, ela tem. Isso é do feminino, eu penso. É da mulher. Essa coisa do cuidar. Do cuidar. Exato, do proteger ali, né? De vem cá que eu te ajudo, que eu faço, né? Que eu te dou esse apoio. E aí, pegando isso, Carla, o que uma mulher hoje que quer empreender, está nos assistindo aqui, qual o primeiro passo que você diria para ela fazer? O que você acha que ela pode começar a pensar para seguir esse caminho? Realmente, Carla, é uma decisão, né? É uma decisão dela com ela mesma. Se ela quer, de fato, empreender, ela tem que buscar capacitação, ela tem que buscar relacionamento, mas antes disso tudo, ela tem que fazer um compromisso com ela mesma. Eu acho que isso é o mais importante, porque, voltando, empreender não é para todo mundo. E não tem problema nenhum, não deu certo, né? Isso não é problema, o problema não é esse. Né? Tentou, não deu certo, e às vezes não é porque o empreender não é para mim, mas é porque isso aqui não deu certo, vamos tentar de novo, recalcular a rota, né? É isso, Carlinha. E, gente, quantas pessoas empreendem vários negócios e quebram e voltam e tentam novamente, porque tem que ter essa resiliência, né? Muito. Às vezes um segmento que você se dedicou não era o momento dele no mercado, né? Por N razões não deu certo, e aí talvez você tenha que mudar a rota ali no meio do caminho, né? Trocar o pneu com o carro andando, como a gente diz, né? É isso. Mas se você tem o desejo de ter algo seu, né, para que você possa ter essa autonomia, assumindo essas responsabilidades e persistindo, vai dar certo. Eu sempre digo isso. Vai dar certo se você tem o desejo de fazer, se você se capacita. A questão da autoconfiança, da coragem, da resiliência, todas essas habilidades, né, que o empreendedor precisa ter,
em algum momento vai dar certo. Não pode ficar batendo martelo na mesma coisa a vida toda, se você sabe que ali não é o caminho, né? E para isso você precisa estar em grupos que você consiga conversar com outras pessoas, né? Essa troca de experiência. Essa troca de experiência. Porque você está num lugar em que você é um excelente profissional, então você é um excelente empreendedor, mas talvez aquele ambiente ou aquele modelo de negócios não está adequado àquele momento, àquela realidade. Sim. E aí você precisa, mas você só consegue enxergar isso quando você olha de fora. Sim, sim. Né? Quando você faz o zoom out ali, peraí, deixa eu conversar com outra pessoa, deixa eu ver a visão daquela pessoa que talvez não faça uma coisa totalmente diferente daquilo que você faz, mas que ali te desperta, te traz um insight. Com certeza. Né? A gente tem insights nos mais variados lugares. Você já reparou isso? Sim. A gente, às vezes, está num ambiente que não tem nada a ver com nada e aquilo ali te traz um insight que você fala, nossa, e você aplica e aquilo é ótimo. E te traz um resultado. Exatamente. Né? Mas é porque empreender não pode ser aquela coisa sozinho, né? Não pode. Deixa eu fazer aqui do meu jeito, no meu mundo. Você tem que compartilhar, você tem que estar próximo das pessoas para você conseguir ter esse feeling, né? E empreender em si, Carla, é muito solitário, né? Uhum. É que a decisão é toda sua, exatamente. E as consequências também, né? Então, assim, não precisa ser, né? Mas é. Então, eu tenho uma rede de apoio, eu tenho, né, uma instituição que vai me dar ali base para aquilo que eu quero fazer. O Sebrae mesmo tem gratuito. A gente sabe, né, que os programas pagos do Sebrae são super subsidiados, mas eles têm muito conteúdo e capacitações, enfim. Sim. Ações gratuitas. Você entra no próprio site do Sebrae, por exemplo, quando a gente sempre fala, né, pro empreendedor que está começando, né, já vai separando, né, o que é da empresa, o que é seu, né, não mistura tudo numa coisa só, porque esse é o grande erro também da maioria dos empresários, as empreendedoras, né, começam ali num negócio pequeno e aí começa, né, não, deixa eu pegar esse dinheiro aqui para pagar isso aqui, e aí depois você já não sabe nem quanto você... vendeu, quanto você faturou, você mistura o que é tudo. lucro e faturamento. Mas eu não entendo nada de financeiro. Se você for no site do Sebrae, tem lá financeiro básico, financeiro intermediário, financeiro avançado, tudo curso gratuito. Sim. Para você conseguir ter noção o que é custo, o que é despesa, o que é receita, numa linguagem muito simples, para você conseguir entender. Então, a informação ela está disponível. Hoje a gente tem muita facilidade. Agora você tem que querer acessar. buscar a informação. Sim. Né? Para depois, não foi aquela sensação de frustração, eu não consegui. Mas o que você fez? Sim. Né? Quais foram os passos que você deu para conseguir alcançar esse resultado? Com certeza. Né? E eu acho que você deve ver muito isso no projeto, né? Sim, com muita coisa. A gente vê... Óbvio, né, que o bom é muito maior do que o que não é bom. Com certeza. Mas a gente vê, né, Carla? A gente vê mulheres que não tiveram sucesso ali naquela iniciativa. Isso faz parte, né? Sim. Mas a gente vê muito mais mulheres, né, prosperando. Sim. E isso é muito bacana. E você falou, né, eu amo vender. E para quem está empreendendo, principalmente no começo, você é o comercial, você é o financeiro, você é o estoquista, você faz tudo, é o marketing, né? Normalmente é assim que começa, assim. Né? Então, buscar um curso de vendas, tem tanto vídeo, né, disponível na internet, assim como tem Sebrae. E vender uma cachaça, Carla. Eu pegou nunca o gostinho, tinha vendido já na era, minha vida, até eu começar a vender. E hoje, dentro de tudo que eu faço, o que eu mais gosto é vender. Então, olha que maravilha. E tem aí o marketing também, né? Com tantas estratégias. Eu sei que às vezes a gente fica até meio confuso, porque tanto conteúdo, gente. Você abre a internet, você tem que saber filtrar. Tem. Né? Cada dia mais, né? Porque senão você fica até zonzo de tanto conteúdo que tem. Mas se você pega uma linha ali, segue, aplica, vai ajustando, as coisas vão se desenvolvendo e o resultado ele vai chegar em algum momento. Ele vai aparecendo, ele aparece... E você vai crescendo, e aí isso vai te motivando, né? Uma bola de neve boa, né? Exatamente. E você já tem ideia de quando serão os próximos projetos? Como é que tá? A gente está com uma agenda bem intensa esse ano. Agora, em março, a gente vai ter o Conexão Feminina Mulher e Negócio, segunda edição. Que legal! Data prevista dia 28 de março, que é o nosso principal evento do SEMEC. É um dia de muito conteúdo para as mulheres. A gente já está fazendo, né, algumas edições do Levanta Mulher, já fizemos Teresópolis Shopping e Grupo Ela Acabar, folheando em fevereiro.
Agora, em março, a gente tem o Conexão Feminina do SEMEC. A gente tem algumas ações pequenas também. Abril vai vir muita coisa boa, tanto para capacitação, até para nossa organização, Carla, como é que a gente atua? O SEMEC fica mais com essa parte de capacitação. E o Levanta mais com a parte comercial. Isso é então, ótimo, os eventos de venda. Porque fica bem estruturado, né? Quando o SEMEC chegou, o Levanta já estava com um calendário em 2024. Foi complicado. Imagina. Foi complicado. Tem que administrar Aí, isso em 2025, a gente conseguiu já, né, botar cada coisa na sua casa, é muita coisa. Mas a gente vai trazer, a gente hoje está com a UCA, a Universidade Corporativa Alterdata, é um dos nossos apoiadores. Bacana. Então, a gente está trazendo capacitação, não só do SEBRAE, mas também da UCA. A gente vai ter o primeiro curso para as nossas SEMECAs, que vai ser inteligência emocional. Bacana. Que eu acho, assim, que... É o primeiro passo também, né, Carlinhos? A gente fala, porque senão se você não tiver o emocional, né, estruturado, né, você não vai conseguir sustentar, né? Talvez uma decisão que você tenha, que é um desejo até genuíno seu. Sim. Mas se você não tem estrutura emocional para bancar, né? Para sustentar aquela decisão, você desiste no primeiro obstáculo, né? Por isso a importância, né? E você, de fato, tem que ser inteligente naquele momento. Para entender circunstâncias. Sim. Eu penso assim, a mulher, principalmente, leva muito tudo pro pessoal. Eu penso que... O homem mais pragmático, muito né? Assim, mais. É isso aqui, né? Acabou. Não tem essa... Não, e acabou, virou a página, né? E pode vambora. ser azul e verde. Para a mulher pode ser azul, verde e um tom de amarelo, né? Sim, exatamente. E assim, eu penso que tudo que acontece na nossa vida, 10% é pessoal, 90% é circunstancial. Então, a mulher, ela tem essa dificuldade de entendimento. Então, a gente está trazendo esse curso. A gente teve um de oratória também, que é outra dificuldade muito grande do universo feminino. A mulher saber falar, a mulher saber... se comunicar, se posicionar. Se comunicar de fato, porque falar não é... Não, são coisas diferentes, exatamente. Né? Eu tô falando, às vezes você não tá entendendo a mensagem. Então, falar é uma coisa, se comunicar é outra. Então, e a oratória até... E aí a gente tem certas coisas no ambiente feminino, Carla, que elas são vistas muito erradamente, como práticas que não são boas, né? Persuasão. Persuasão é uma ferramenta. A gente precisa dominar essa ferramenta para saber vender, para vender bem. Isso, né? Para conquistar os seus objetivos, né? A mulher falar de dinheiro é outro tabu. Sim. Né? Eu não posso querer ter sucesso. E a gente vive numa sociedade ainda, né, que tem muitas mulheres que não sabem nem quanto o marido ganha, porque não é compartilhado, né, no ambiente familiar isso, né? Olha, fica tudo muito separado, né? E aí acaba de fato o dinheiro virando um tabu, né? E ela ganhar dinheiro é um problema. Né? Porque é visto como errado. Sim. Exato, porque foi criada para cuidar do lar, né, da casa, dos filhos, do marido. Culpa, né? E a culpa que vão incutindo na gente, que é uma loucura. Por isso que é tão importante, né? Que bacana essa iniciativa, então, de fazer, de ter esses cursos, né? Para a gente conseguir trazer cada vez mais mulheres para esse universo, né? Porque é uma escolha, né? Com essa lucidez, né, Carla? Sim. E é o que eu penso também, gente, né, aquela máxima, a gente está aqui para ser feliz, não é bem assim, né? Mas a gente busca felicidade. Sim, a gente busca felicidade. Então, se a mulher está realizada dentro do lar... É isso que eu ia falar também, gente, porque senão pode ficar parecendo assim, né? Ai, todo mundo tem que empreender, a Carlinha já disse aqui, né? Talvez não seja para todo mundo mesmo. Ou então toda mulher tem que trabalhar fora. Não tem... Esses tem que da vida não tem nada, né? É o que serve para você, é o que faz sentido para você. Mas você ter autonomia para escolher. Exatamente. Né? Eu, por exemplo, eu fiz uma opção em, por um período, não trabalhar. Ficar com meu filho, até que ele tivesse mais idade. Teve um período também que eu tive a opção de não querer ser promovida. Recebi convites e não queria, porque minha carga horária ia aumentar. E eu não ia conseguir buscar na escola. Sim, então, é uma escolha, né? Escolha consciente, sabendo das consequências. Assim como eu aceitei promoção, eu sabia que das consequências também de aceitar, que seria mais cobrança, mais resultado para entregar. Mas você ter escolha. Eu acho que isso que é o mais importante, né? Muitas mulheres, né? Eu não sei se empreender é para mim, eu nunca nem trabalhei fora. Como é que eu vou saber se é?
Então, começar nessas iniciativas, né? De visitar um projeto, de conhecer, de conversar, de procurar entender. Se relacionar. Né? E ali, quem sabe, a sementinha desperta. Ou você pode entender, não, realmente não é para mim, eu quero fazer uma formação, ou não, quero ficar em casa mesmo, cuidando dos meus filhos. E não tem certo ou errado. Não tem. É o que faz sentido para cada uma. Acho que isso que é importante, né? É aquilo que E aí, voltando, não é deixar feliz, mas aquilo que te motiva, que você acorda todo dia e que você quer fazer e que aquilo é bom pra você. Sim, e que não significa que vai ser pra sempre, né? Porque as coisas mudam, né? Sim. Hoje você pode estar querendo ficar um período em casa com seus filhos, dar mais atenção à família. Amanhã você quer fazer uma outra coisa, quer ter uma profissão e tá tudo bem. É cada um fazer aquilo que faz sentido pra si, né? As pessoas entrando até no ambiente acadêmico com muito mais idade. Sim. Né? Isso é tão bacana, não é? Sim. E imagina quantas questões essa pessoa teve que superar, né? Se teve essas questões do tipo, puxa, já tá tarde para começar, poxa, agora que meus filhos estão crescidos, agora eu vou começar a estudar. Já tem até neto, já? Exatamente. E tá ali na faculdade. Sim, e gente, enquanto tem vida, né? A gente tem mais o que buscar mesmo, que se desenvolver, que tá entre pessoas que você possa crescer, que você possa expandir, prosperar, isso é tão gostoso. E é até o que você estava falando, né? A gente fala assim, parece que é tudo muito profissional, mas a gente se diverte muito. A gente se diverte muito. Faz parte, é muito bom. A gente bate o papo. A gente se diverte, né? A gente, troca muita experiência, né? E aí extrapola também o profissional, né? Porque aí vai pro pessoal, uma ajuda a outra nas questões. E a mulher também tem muito disso, né? Ela traz pra vida. Sim. E aí essa rede, né? Essa teia, ela vai crescendo, vai se expandindo. Isso é muito bacana. Que bom. Então, temos aí muitas datas para esse ano. Olha, vocês vão ver a gente trabalhando e venham prestigiar nos nossos eventos comerciais. Você que quer empreender ou já empreende, se junte a gente. Não existe obrigatoriedade nenhuma. Nem no SEMEC a gente ainda tem a parte da associação. Sim. A Carla é associada da ASEAT, né, da nossa associação comercial, e aí tem vários benefícios. Mas a mulher não é associada, ela não pode participar? Não, ela pode participar, sem problema nenhum. Isso é bom você esclarecer, né? Exatamente. A gente tem são poucos, mas tem algumas iniciativas que são realmente só, a gente chama carinhosamente SEMECAs, né? Para as nossas SEMECAs. Mas, normalmente, os eventos, por exemplo, Conexão Feminina mesmo, não vai ser só para SEMECAs. Você sabe que o Conexão Feminina, Carla, é a maior iniciativa de empreendedorismo feminino que já aconteceu em Teresópolis. Uau, ano passado bacana. Foram 160 mulheres, você estava lá, sim, a Elo também. Sim. E esse ano seremos 200 mulheres. Olha que bacana. É um evento, né, que não é só Teresópolis, vem mulheres do entorno, né? Nova Friburgo, Petrópolis, Guapi. Então, é um evento bacana. Então, tem muita coisa esse ano aí, né? Muita coisa. Só que bacana. Procurar saber. A gente tem os Instagrams, tanto do SEMEC quanto do projeto. Isso que eu te pedi para divulgar aqui o Instagram, as pessoas que assistirem, que quiserem procurar, tirar dúvidas, entra pelo Instagram, fala com você pelo direct. E olha, gente, sou eu que tô ali, tá? Sou eu não que é tô IA, ali, não é assistente, é a Carla mesmo. Às vezes eu demoro um pouquinho, mas nunca deixo ninguém sem resposta. Eu penso, Carla, que a gente tem que ter muita responsabilidade, né, com as expectativas que a gente cria. Então, eu sou muito transparente. Isso é importante, né? Nos eventos, a Carla sempre chega pra gente no final, e aí, como é que foi, né? Teve negócio, não teve negócio, essa preocupação, né? Então, é por isso que é bom também você falar isso, para mostrar que o projeto, ele dá o suporte, né? Tem ali o apoio, mas também depende de cada um fazer a sua parte. E você é muito transparente nisso e mostrar, olha, aqui é a estrutura, né? Mas depende de cada um aqui fazer a sua parte para que o negócio dê certo, para que você realmente cresça, né? A gente está dando ali a oportunidade. Sim. E a oportunidade é cavalo selado, né? Exatamente. Então, tem que isso também é uma coisa muito importante, né, Carla? Às vezes as pessoas perdem oportunidades e ela não volta. Sim. Ela não volta. Sim, o cavalo passou, né? Passou. Ai, quero agradecer você, Carlinha. Eu que agradeço. Foi um papo muito gostoso, muito, né? Adorei estar aqui. Que bom, que bom. E falar sobre empreendedorismo é uma coisa que a gente fica aí aqui, exatamente, né? Horas e horas conversando. E aí, Carla, a gente até fala assim, né? Porque
E eu gosto muito de me basear em dados. Então, assim, a gente vê a diferença que a gente faz no território, né? Hoje o projeto e o SEMEC, a gente já negocia mais de 6 dígitos por ano. Uau! Então, é resultado, né? É resultado. Então, isso é muito bom. Sim. A gente vê as coisas dando certo. Tem coisa que dá errado, tem coisa que dá errado. Mas as que dão certo são muito maiores e muito melhores. Exato, e você pode potencializar isso, Sim. né? E é importante até você tocar nesse assunto, porque às vezes, quando você vai para um evento desse, no dia, talvez você nem venda, né? Porque talvez o seu público não estivesse lá naquele dia, ou você errou na precificação do produto. Enfim, aconteceu algo que você não vendeu. Mas você trouxe visibilidade, você trouxe brand, você trouxe reforço da sua marca, você conversou com as outras expositoras, você conversou com o cliente que passou. Teve um insight. Nossa, quantas vezes... Não, quantas vezes eu já fui no projeto, em várias edições, pegava cartãozinho, quando chegava aniversário, por exemplo, do meu filho mais velho. Gente, eu preciso fazer uma agenda personalizada, mas eu queria fazer com a cara dele. Ah, lembrei, eu tenho um cartãozinho aqui. Fui lá com a Cris, né? Sim. Da Raposa. Fui lá, Cris, nem conhecia ela na época. Eu fui lá, mandei para ela, ela fez a agenda maravilhosa pro meu filho. Então, olha que bacana. Como é importante esse movimento, né? Porque se ela não estivesse lá no dia, eu não a conheceria. Sim. Você ia fazer... Ia fazer com uma outra pessoa. Ia encomendar... Na internet com uma empresa lá de São Paulo. E tudo bem, tá? Aquele relacionamento frio, né? E tudo bem a gente comprar pela internet, né? O e-commerce está aí. Mas eu gosto muito de valorizar o que é daqui, sabe, Carlinhos? Eu acho que se eu posso comprar de alguém que é daqui, por que eu vou comprar de alguém que é de fora? Até que é um pouco até mais caro, mas eu faço questão de comprar aqui. Por dinheiro circular aqui. Né? Para a gente poder apoiar um aos outros. Se eu vou dar um presente, se eu quero comprar uma coisa especial, eu vou nas meninas do projeto, que tem coisas lindas, personalizadas, que vão fazer aquilo com a carinha da pessoa. Eu poderia ir sim na internet e fazer isso, não teria um problema. Mas, obviamente, que fazer com quem é daqui tem um gostinho especial, com né? Com certeza. E é o poder da rede, né? Exato. É o que potencializa. É o que eu falo hoje, o que eu posso consumir dentro da rede... Eu consumo dentro da rede. Eu também. Eu acho que isso também é um convite para você, né? Nos próximos eventos do Projeto Levanta Mulheres, a Carla está sempre divulgando no perfil da empresa, do projeto. Então, vai lá, acompanha, segue lá o Levanta Mulheres, o SEMEC. Quando tiver o projeto, vai lá, visita, conhece as expositoras, conhece o trabalho de todo mundo, para a gente poder realmente criar essa rede, né? De incentivar o comércio aqui, de incentivar os negócios aqui. Essas mulheres vão se sentir mais motivadas, com né? certeza. Para buscar capacitação, para crescer, porque aí todo mundo ganha, o município ganha e todo mundo contribui, né? Uma com a outra. É o ganha-ganha. É o poder do ganha-ganha que a gente tanto quer. Obrigada, eu que Muito agradeço. obrigada. Foi então, ótimo. Que bom, ó. Carla Dantas, Carla com K, né? Isso. Projeto Levanta Mulheres e SEMEC, os 3 perfis. Sigam lá no Instagram. E a gente encerra por aqui mais esse episódio do Elocast. A gente está muito feliz com essa nova temporada, de poder trazer mulheres tão inspiradoras para a gente poder falar de negócios, como disse aqui, de tantos assuntos que interessem, né, as mulheres. Então, até o próximo episódio e tchau, tchau.